Boa noite, que Deus e os céus te guardem nessa noite. Eu estou entrando aqui para falar com uma filha de Deus, um filho de Deus e entregar um recado da parte do Senhor. Não vim aqui falar de religião e não falo de religião, eu vim falar de Deus. Nessa noite eu tenho um recado da parte de Deus e você que está aqui agora você vai ouvir e pode ter certeza que quando eu terminar de falar tudo que o Senhor falou no meu coração, você irá dizer assim: realmente essa palavra, esse recado da parte de Deus era para minha vida, aleluia? Você que está entrando aqui pela primeira vez logo nessa oração, existe um propósito para isso. Isso eu não tenho dúvida. Deus trouxe você aqui porque você precisa ouvir esse recado da parte de Deus. Inclusive quem está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, receba as boas-vindas. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu já quero orientar você, que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito e o benefício é que sempre que eu entrar aqui as próximas vezes, quando você se inscreve, as minhas orações irão chegar no seu celular. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que por favor você clique abaixo. Também você verá o símbolo de um sino, você clica. E por último você verá a palavra todas. Você clica. É para que todas as vezes que eu entrar o YouTube envie a oração para você, tá bom, minhas ovelhas queridas e amadas? Eu preciso que vocês prestem bem atenção a tudo que eu vou ministrar da parte de Deus. Você conhece alguém que nos últimos tempos agora teve alguma perda na sua vida? Alguma perda na área sentimental, alguma perda na área financeira, alguém que está passando um momento difícil. E você sabe então, se vem alguém na tua mente agora, eu quero que você clique aqui abaixo em compartilhar e envie só para essas pessoas. Mas eu preciso que você faça isso agora nesse momento, tá bom? Eu conheço uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, que sofreu uma perda na vida sentimental, uma perda na vida financeira, uma perda na vida familiar. Tá passando até um processo, sabe, de tristeza, até de angústia, até mesmo de depressão em ver essa oração. Agora faz isso que eu tô pedindo, pode ter certeza que Deus ele vai te usar, e nessa noite Deus vai resgatar muitas vidas, pode ter certeza do que eu estou falando, amém? Eu venho nessa noite como um homem de Deus, como profeta, entregar um recado para os seus filhos e filhas. Eu tenho certeza que depois de tudo que eu vou entregar aqui, a oração que eu fizer, sua noite será diferente e a sua vida vai tomar um rumo novo. Disso eu tenho certeza. Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 16, a Bíblia diz assim: Buscou Davi, eu vou falar pausadamente para que vocês entendam. Buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado, ou seja, no chão, né? Passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa, ou seja, os mais velhos, se chegaram a ele para o levantar do chão. Porém Davi não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam uns aos outros: eis que estando a criança viva ainda nós falávamos, porém ele não dava ouvido à nossa voz. Como pois iremos que a criança é morta? Por quê? Porque mais se afligirá? Viu porém Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste. Choraste, porém depois que a criança morreu você se levanta, come pão? Respondeu Davi: vivendo ainda a criança jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança, porém agora que é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba sua esposa, consolou e se deitou com ela, teve ela um filho, ou seja, outro filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor amou e Davi entregou nas mãos do profeta Natã. Meu Deus, essa palavra aqui é muito forte, e essa palavra nessa noite é para você. A Bíblia, que ovelha querida, e todos que estão entrando aqui pela primeira vez, relata um momento muito difícil da vida de Davi. Um momento que um dos seus filhos, um bebê, ficou doente, e a Bíblia diz que não tinha remédio, não tinha tratamento, nada que fizesse a criança melhorar. Então Davi começou a orar.
A Bíblia diz que Davi estava tão angustiado que ele se joga no chão e ali ele jejua durante 7 dias e 7 noites. Ele fica sem comer 7 dias e 7 noites orando no chão. Tentaram levantar Davi, mas Davi estava tão angustiado que ele não quis, e a Bíblia diz que infelizmente a criança morre e os seus servos começaram a cochichar. E agora como é que nós vamos dar essa notícia para o rei? Porque a criança viva ele está assim. Quando ele souber que a criança morreu, como é que ele vai ficar? E ninguém quis dar notícia, mas a Bíblia diz que Davi ele percebeu que os seus servos estavam cochichando, então ele pergunta: a criança morreu? A minha criança morreu? E os servos disseram: infelizmente morreu. Então a Bíblia diz que Davi se levanta do chão, ele troca de roupa, ele toma banho, ele troca de roupa, ele se unge a sua cabeça, ele vai até a casa de Deus, ele adora Deus, depois ele volta para casa. Ele senta na mesa, ele pede pão e se alimenta. Ninguém entendeu nada porque as pessoas pensavam o seguinte: se a criança viva ele está desse jeito, quando ele souber que a criança morreu, acabou Davi. Ele vai ficar mal, ele vai ficar triste, ele vai entrar em depressão. Todas as pessoas esperavam essa reação dele, que quando ele soubesse que a criança havia morrido, falecido, ele ia ficar mal, ia ficar deprimido, ele ia ficar na cama no quarto. Só que ele fez tudo diferente do que as pessoas pensavam quando ele soube que a criança havia morrido. A Bíblia diz que ele levanta, a primeira coisa que ele faz, ele levanta, ele toma um banho, ele troca de roupa, ele unge a cabeça, olha a sequência, ele vai na casa de Deus, ele adora a Deus, depois volta para casa, senta e pede pão, se alimenta. Então as pessoas perguntaram: rei, não estamos entendendo, criança estava doente, o senhor estava no chão, estava triste, agora a criança morre, o senhor levanta, toma banho, pede pão, come. E Davi diz: assim, enquanto a criança estava viva eu jejuei, eu orei, mas a criança morreu. Quer que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora se a criança está morta? Eu até posso ir até ela, mas ela não vem até mim. Sabe o que essa palavra ela quer dizer? Você sabe o que essa mensagem ela quer dizer para mim e para você? Porque a nossa vida, ovelha querida, não é só de vitória. Quem disser que a nossa vida é só de vitória ou será só de vitória está mentindo. A vida de um vencedor é de vitória, mas também é de lutas e muitas vezes perdas. Você sabe o que Deus quer dizer para mim e para você através dessa mensagem? Eu vou resumir: Deus quer dizer o seguinte para mim e para você: não se perca com as suas perdas, não se perca com aquilo que se perdeu ao longo da nossa vida. Iremos perder muitas coisas, iremos tomar posse de muitas vitórias, mas também iremos perder muitas coisas. O que nós não podemos é nos perder com aquilo que foi perdido, com aquilo que foi tirado da nossa vida. Quantas pessoas você conhece que tinham um relacionamento e fez de tudo? Existem pessoas que estão aqui que estão separadas, mas Deus já falou, o coração vai ter volta. Então você crê na promessa, lute porque o Senhor vai entrar com providência. E eu já vi muitos relacionamentos que terminaram, mas tinha promessa e voltaram e foi lindo. Mas existem pessoas que talvez você conhece que estava num relacionamento, fez de tudo para dar certo, infelizmente não deu certo e a pessoa entende que não vai ter mais volta. Sabe o que acontece? A pessoa se perde com aquela perda que ela teve, ela entra em angústia, ela entra em depressão, ela para de se cuidar, ela para de se alimentar, ela perde a vontade de viver. Por causa daquilo que se perdeu. E isso é errado, você não pode se perder com aquilo que se perdeu. Uma porta se fechou, mas eu fiz planos e projetos que eu ia ficar muito tempo nesse emprego e infelizmente a porta se fechou. E agora eu não quero, sabe, eu não quero mais viver. Eu atendo pessoas assim, acredite, que porque uma porta se fechou, entre em depressão, entre angústia, você tem que se levantar. Aqui tem pessoas que você lutou por algo, e você fez de tudo, eu tô sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, você fez de tudo que você podia. Tudo que estava ao seu alcance você fez para não perder, mas infelizmente aquilo se foi, aquilo que você tanto queria segurar se foi. Foi perdido e agora vai fazer o quê? Você vai se entregar? Você vai se entregar à tristeza? Angústia, depressão? Você vai se entregar porque algo foi perdido? Não, tá errado, você tem que se levantar.
A Bíblia diz que quando ele soube que a criança tinha morrido, ele fez de tudo, mas infelizmente a criança faleceu. A primeira coisa que ele fez foi se levantar do chão. Eu venho aqui nessa noite como um profeta te dizer: você precisa se levantar. Eu sei que essa mensagem aqui, eu sei que tem gente aqui comigo agora e através de você tem gente que tá com a vida no chão porque perdeu algo. E eu venho aqui como um profeta agora dizer: você precisa se levantar. Você já chorou o que tinha que chorar. Já se lamentou o que tinha que se lamentar. Agora você precisa se levantar, porque a vida não acaba com essa perda. Mas meu bispo, o senhor não sabe o que eu perdi. Mas você está respirando. Você está respirando. Então, se você está respirando, você está viva. Você está vivo. Então você precisa agora receber esse choque de realidade e ouvir isso que eu estou te falando. A sua vida não se acabou com aquilo que foi perdido, infelizmente. Você diz: mas meu bispo foi alguém que infelizmente eu amo. Não é que foi embora, infelizmente faleceu. Meus pêsames, mas você tem muita gente que precisa de você e que te ama e você precisa se levantar. Você precisa se levantar porque se você se entregar você vai sofrer e vai fazer outras pessoas que te amam sofrer, você entende? O que eu estou falando? Que Deus te dê força para você se levantar. Primeira coisa que ele fez, ele se levanta e ele vai tomar banho, ou seja, ele vai cuidar dele, ele vai cuidar dele, ele vai tomar banho, ele troca de roupa, ele unge a cabeça, ele vai para a casa de Deus, ou seja, aquela perda não foi capaz. E foi uma perda terrível. Perder um filho é pior do que perder uma mãe. Por que, meu bispo, por quê? Qual é a pior, perder um filho ou perder uma mãe? O filho é pior porque o filho sai de dentro da pessoa, por mais que perder uma mãe seja difícil e terrível, mas perder um filho é muito pior. Davi teve uma perda terrível, mas a Bíblia diz que aquilo não foi capaz de quebrar a aliança dele com Deus. Primeira coisa que ele fez depois que ele se levantou, se lavou, trocou de roupa, se ungiu, ele foi para a casa de Deus adorar ele. Quis dizer o seguinte: Senhor, eu perdi, só tá sofrendo meu coração está sangrando. Eu estou triste, mas eu vim aqui na tua casa, aleluia, te dizer, Senhor, que apesar da perca que eu tive, da perda que eu tive, nada mudou, aleluia, nada mudou naquilo que eu sinto por ti, Senhor, nada. Mudou na minha fé, na minha comunhão contigo. Eu continuo crendo e louvando ao Senhor. Porque tem pessoas que quando perde algo ela para de orar. Ela para de buscar a Deus. Porque tem pessoas que ela acha que está com Deus é só vitória, não é só vitória. Teremos perdas, infelizmente, teremos perdas, mas nós não podemos nos perder com aquilo que foi perdido. Todo mundo esperava que Davi, a vida dele acabar, ele disse: não, eu fiz o que eu pude, tudo o que estava ao meu alcance eu fiz, mas eu não posso mais me perder com aquilo que se perdeu. Eu tenho que me levantar e é o que eu venho falar para você da parte de Deus. Nessa noite você precisa se levantar, por mais que você tenha perdido algo, mas se levante, que Deus te dê força, que Deus te fortaleça. A vida não acabou. Reaja, se cuide, não se entregue. Davi, ele se levanta, toma banho, muda de roupa, busca Deus. Você vê que antes dele se alimentar ele vai buscar Deus, fortalecer a rotina espiritual dele, depois ele volta e se alimenta, ele cuida dele. Você precisa cuidar de você. Você precisa se cuidar. Eu sei que essa oração, essa palavra vai chegar pessoas que precisam muito de Deus. Você que é uma ovelha minha aqui do YouTube, tá comigo. Sempre que Deus te use, mais que Deus te use como Ele nunca te usou, para você enviar essa oração para muitas pessoas. Por que você vai enviar para pessoas que na sua mente estão bem, mas aquelas pessoas irão enviar para alguém que realmente você talvez nem conheça e é quem mais precisa? A minha oração nessa noite é para que Deus te dê força para que você não venha se perder com aquilo que foi perdido. Se cuide, se levante, ainda tem muita coisa para você viver. Você crê no que eu estou falando? Eu sei que existem pessoas que estão passando um momento muito difícil. Mas isso é uma fase, isso é uma fase. Escreve aí abaixo o seu primeiro nome e a frase: eu vou me levantar porque Deus é comigo. Aleluia! Escreve aí: eu vou me levantar porque Deus é comigo. Escreve desse jeito que eu estou te orientando.
Os que acabaram de entrar aqui pela primeira vez, te dou as boas-vindas. Também te oriento que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito. Você não paga nada e o benefício é, como eu disse e já falo sempre, aqui a partir do momento que você se inscreve. Sempre que eu entrar aqui para entregar algo de Deus, você vai receber no seu celular. Clique aqui abaixo na palavra inscrever-se, depois você vai clicar no símbolo do sino, clique também, e por último na palavra todas. 3 passos: clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino, e clicar na palavra todas. E outra direção que eu te dou, só que a direção que tem ajudado muita gente, vai te ajudar, você que está passando um momento difícil. E você que sente está passando batalha espiritual em algum momento do dia hoje, você já ouviu o Salmo 91. Se você não ouviu em algum momento da noite, tire um momento, coloque a oração, ou você pode pegar sua Bíblia na sua casa e ler. Você pode pegar sua Bíblia e ler, ou você pode entrar aqui no YouTube e colocar. Se você colocar no celular, deixe a oração tomar conta da sua casa, do ambiente. Isso vai fazer muito bem para o teu lar. Vai te ajudar muito, principalmente quem está passando por um momento de angústia, de depressão, de enfermidade. Sentindo ataques espirituais, isso vai te ajudar, mas não ouça aleatoriamente. A direção que eu dou é: faça um propósito com Deus. Senhor, pelos próximos 7 dias eu ouvirei o Salmo 91 para que o Senhor venha quebrar todas as amarras da minha vida. Não importa se você em um dia ouve em um horário, no outro em outro horário, em um dia pela manhã, outro dia à noite, não importa. Mas com o que você faça durante 7 dias ininterruptos, você verá que isso vai te ajudar muito, amém? Eu quero orar pela vida de cada um dos que estão comigo aqui agora nessa grande corrente de oração, e também quero entrar aqui em algum momento dessa noite pela primeira vez, e que Deus te use. Como? Eu disse que Deus te use para que através de você muitas pessoas nessa noite, muitas pessoas recebam essa oração e tome posse dessa palavra. Que através de você Deus levante muitas pessoas, amém. Vamos orar. Deixa eu orar pela tua vida agora. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento, nesse horário que a tua palavra chama de a hora da viração, a hora sagrada, a hora que o Senhor visita o homem. Pai, eu te peço, visita a tua filha, visita o teu filho que agora está aqui comigo orando. Pai, visita cada um que está comigo aqui agora e cada um que receber essa oração através dos teus filhos. Nós sabemos, Pai, que a nossa vida nessa terra não é só de vitória, não é só de momentos bons, mas também existem perdas. E existem perdas, meu Pai, que é como se tirasse um pedaço da gente. Mas eu quero te pedir nesse momento a tua força para a tua filha, para o teu filho, para que eles não venham se perder com as perdas da vida. Pelo contrário, que eles se levantem, se coloquem de pé mesmo com toda a luta ou perda, mas que o Senhor dê forças, e eu creio que isso é só uma fase. Eu sei que existem perdas que a pessoa nunca esquece, mas o teu Espírito, meu Pai, traz o refrigério para que os teus filhos venham ser consolados diante das perdas. Abençoe a vida de cada um deles, meu Pai, cuida, meu Pai, da vida de cada um dos teus filhos, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te fortaleça. Tire agora, ovelha querida, 5 minutos do seu tempo. Você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ser muito abençoada, abençoado. Ouça esse direcionamento que eu estou entregando da parte de Deus. Tem muita gente que precisa ser resgatada da situação difícil que está. E será através dessa oração. Então pare um pouco aí e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, amém? Coloque o link dessa oração nos seus status, também nos seus stories. Que Deus te use, que cada uma pessoa que for alcançada através de você seja abençoada e que essa bênção retorne muito mais forte para a tua vida, amém? Eu já te disse que Deus te ama? Te ama muito, hoje e sempre. Que Deus te abençoe.